Bem-vindo ao Pré-Prova UX Inverno 2019. Hoje estarei trabalhando com você, nos próximos minutos, os principais conteúdos que podem estar contemplados dentro de 10 questões de biologia que serão realizados lá no dia 30/6 nesta prova da UX. Então, vamos colocar aqui, nesses principais conteúdos, a grande probabilidade das questões a serem apresentadas. Então, foco no estudo, foco na revisão, mas principalmente, foco na aprovação. Vamos lá então, vamos iniciar o nosso pré-prova. O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar neste pré-prova é o conteúdo dado à citologia. Quais são os conteúdos que podem aparecer dentro da citologia? Primeiro deles, a bioquímica celular. O que a gente pode esperar deste conteúdo? Bom, temos uma probabilidade muito grande de cair conteúdos como proteínas. Esse conteúdo, proteínas, não aparece desde o vestibular de verão de 2015. Naquela ocasião caiu uma questão discutindo sobre o glúten, mas agora pode aparecer questões que contemplam a estrutura, as ligações e principalmente as funções como funções enzimáticas, que estão regidas à temperatura e ao pH quanto ao seu funcionamento. Nós podemos trabalhar ainda aqui questões como lipídios, reserva energética, enfim, os sais, minerais e vitaminas. Bom, esses conteúdos, sais, minerais e vitaminas, não aparecem há muito tempo. Por exemplo, vitaminas, vestibular de verão 2012. As vitaminas não aparecem desde o vestibular de inverno de 2013. Então veja como esses dois conteúdos fazem tempo que não aparecem em provas. Sais minerais 2012, vitaminas 2013. Pode aparecer neste vestibular porque faz tempo que não cai. Outros conteúdos também podem aparecer como característica de carboidratos, ou seja, glicídios, monossacarídeos, disacarídeos, os chamados oligosacarídeos, os polissacarídeos, a sua estrutura e local onde a gente consegue encontrar esses diferentes compostos. Então, bioquímica celular pode aparecer nessa prova porque faz tempo que não cai, como eu acabei de te mostrar. Um outro conteúdo que pode aparecer são os chamados ácidos nucleicos. Bom, o que a gente pode esperar dos ácidos nucleicos? O chamado dogma central da biologia molecular. Aqui dentro pode ser dado segmentos de DNA que necessite que você transcreva e depois traduza essas sequências para montar uma possível proteína. Então lembrar como é que funciona o dogma central da biologia molecular. Eu coloquei uma observação que é a observação número 2 aqui. Na última prova, a gente sabe que caiu a questão relacionada à membrana plasmática, mas foi uma questão que caiu em relação a transportes sobre transporte facilitado, né? A difusão facilitada. Mas olha, osmose faz muito tempo que não aparece. A última prova que trabalhou osmose foi inverno 2012. Então, osmose pode estar presente. E ela pode ser colocada em diferentes contextos. A osmose pode aparecer acondicionando diferentes tipos de produtos na sua conservação, salmoura, enfim. Lembre da utilização de osmose, porque a osmose pode aparecer dentro de N conteúdos. O próximo é a bioenergética. O que eu acho interessante revisar dentro de bioenergética? A chamada respiração celular, que não aparece desde o inverno de 2015. Então a probabilidade de cair uma questão sobre bioenergética é bem alta. A bioenergética é um conteúdo que está contemplado, olha aqui a observação número 3, dentro das funções de organelas, porque aqui a gente sabe que na respiração celular está envolvida a função da mitocôndria. Funções como função de organela já foi um problema para a prova da UX, como a última questão que caiu no verão de 2018, que era uma questão sobre lisossomos,
que foi uma questão bem controversa, enfim. Mas pode cair ali função relacionada ao retículo plasmático rugoso, o liso, relacionado o rugoso à função dos ribossomos, correlacionando com o complexo Golgiense, estrutura de citoesqueleto. Então, função de organelas também é um conteúdo que tem uma grande probabilidade e um grande apelo, certo? O último conteúdo que eu acho importante você revisar para essa prova é o ciclo celular. Olha só, as questões sobre ciclo celular, a última questão que caiu é inverno 2014, uma questão que fala sobre mitose. Então, questões que falam sobre mitose, meiose, intérfase, número de cromossomos e cromátides em cada uma das divisões celulares. Bom, isso aí tu já tem que estar afiado, mas é um conteúdo que pode aparecer na tua prova, certo? Então, olha só, bioquímica celular, ácidos nucleicos relacionados ao dogma, bioenergética com a respiração celular, osmose e questões relacionadas ao ciclo celular são as principais questões que podem cair dentro da citologia. Revise esses conteúdos, que uma delas vai aparecer na tua prova, lá no dia 30, tá bom? Citologia é importante. Na prova da UFRGS pode aparecer dentro das 10 questões até 2 delas, certo? Então revise esses conteúdos que eu acabei de te comentar, porque são importantes e apresentam alta probabilidade, certo? Vamos passar lá para o nosso próximo conteúdo então? Reprodução, embriologia, as suas aplicações, são conteúdos que aparecem com frequência na prova da UFRGS. Só que o que tu tem que entender sobre esse conteúdo? Normalmente, quando eu falo de embriologia, questões conteudistas não são frequentes, e sim a aplicação dos conteúdos dentro da embriologia. Então, dentro de embrio, o que é importante a gente destacar aqui? Estudo de célula-tronco. Qual a diferença entre célula totipotente e pluripotente? Aonde a gente encontra esse tipo de célula? Bom, ainda por cima, a gente pode encontrar aqui assuntos que são recorrentes, como questão que falam sobre gêmeos, em embriologia, a última vez caiu em 2016, mas alguns conteúdos eles podem aparecer, certo? A prova da UFRGS ela pode trazer uma surpresa que não é característica da sua prova, que são essas questões, como eu acabei de falar, questões conteudistas. Então, dentro da embriologia, a gente pode esperar, por exemplo, questões que falam sobre as fases do desenvolvimento, morulação, blastulação, gastrulação, neurulação, o que acontece em cada uma dessas fases, aonde surgem foretes embrionários, como se forma o sistema nervoso, enfim. E também os chamados anexos embrionários. Bom, anexos embrionários ele pode aparecer na prova, saco vitelínico, alantoide, amnion, enfim. Lembrar das funções de cada um deles. E mais, lembrar quem apresenta o determinado tipo de anexo embrionário. Como, por exemplo, o amnion vai aparecer em répteis, aves e mamíferos. Enfim, lembrar quem apresenta determinado tipo de anexo embrionário. Tipos de óvulos e tipos de clivagens, elas podem aparecer em questões que citam um animal e quer saber qual o seu tipo de óvulo e a sua clivagem correspondente. É uma questão de decoreba, mas tu não pode ir para qualquer prova sem saber desse tipo de conteúdo, sempre esse tipo de contexto dentro da embriologia, tá? O que eu acho importante dentro da embriologia também ser revisado? A histogênese, ou seja, o que cada folheta embrionária irá originar. Isso já caiu junto com histologia em anos anteriores. Falava sobre a pele e a constituição da pele, ou seja, quais eram os anexos embrionários que formavam os diferentes tecidos que originavam um órgão que era a pele. Tem que saber disso. O que origina a ectoderme, o que origina a epiderme, a derme e a hipoderme. Certo? Então essa foi a questão que já caiu anteriormente na UFRGS. Tem que saber. Em relação à gametogênese,
Olha um ponto importante tu revisar aqui. Olha quanto tempo não cai. Ciclo menstrual. A última questão que caiu sobre ciclo menstrual foi verão 2009. 10 anos que não cai isso. Verão 2009. Nessa questão tinha o gráfico e a flutuabilidade dos hormônios que atuam no ciclo menstrual. Os hormônios que atuam no ciclo menstrual são recentes nas provas, porque eles foram citados na prova do inverno 2017, mas foram citados, a questão não falou sobre eles. Tá? Então, trabalhar sobre o mecanismo de feedback entre esses hormônios, porque a UX já pediu esse tipo de questão aqui. Tá? Sobre a gametogênese é muito recente, né? Trabalhar ovulogênese e espermatogênese, porque no verão 2017 essa questão se fez presente com a espermatogênese. Pode cair? Pode. Eu daria ênfase em quem? A ovulogênese, certo? A formação dos ovócitos, que se dão em períodos diferentes, período fetal, fase reprodutiva, lembra desse processo aí, tá? Quando tu for estudar esses conteúdos, não deixe de revisar o seguinte também, métodos contraceptivos. Eles podem ser trabalhados na tua prova porque a UX já trabalhou isso. Ele colocava em uma das lacunas o tipo de método contraceptivo e tu tinha que numerar com a característica dele, tá bom? Então, lembrar de revisar as questões de embriologia, que já faz um bom tempo que não aparece, a gametogênese e métodos contraceptivos. Então, na tua segunda parte da revisão, força o teu estudo e a tua revisão sobre o que foi comentado nessa nossa parte do pré-prova. Vamos seguindo aqui então. Histologia animal é outro conteúdo que aparece com frequência nos vestibulares da UX. O que é importante tu revisar para essa prova inverno 2019? Vamos começar. Alguns conteúdos têm uma frequência maior nas últimas provas, como por exemplo o tecido conjuntivo que foi trabalhado na última prova com a coagulação sanguínea, o tecido epitelial que foi também trabalhado nos últimos vestibulares como questão de tecido glandular, tecido de revestimento. Então esses são os tecidos mais frequentes a aparecer na prova. Quais são os conteúdos então que faz tempo que não aparecem? Começamos. O tecido nervoso. Já faz um bom tempo que o tecido nervoso não é discutido nessa prova. Questões que falam, por exemplo, sobre transmissão do impulso nervoso, que a gente sabe que acontece de duas formas, de forma física lá no axônio, através da bomba de sódio e potássio, e através dos neurotransmissores nas sinapses na região terminal do axônio. Ainda, lembrar a função de cada um dos neurotransmissores, lembrar das células de glia que fazem o suporte dos neurônios. Ainda por cima, o tecido muscular. Olha como o tecido muscular é importante para essa prova. A última vez que ele caiu foi no vestibular de inverno de 2011. Olha quantos anos não cai tecido muscular em provas da UX. Então revisa o tecido muscular com os diferentes tipos de tecido muscular e as suas características. O tipo de contração, se é rápida ou se é lenta, se tem relação voluntária ou involuntária. A partir daí, eu tenho que lembrar também que essas células que compõem apresentam uma série de características, como o retículo sarcoplasmático do armazenamento de cálcio, tá? O tecido muscular é importante porque já faz muito tempo que não cai. Mas eu não deixaria de revisar outros conteúdos dentro da histologia. Olha o que tu deve revisar também aqui. No tecido conjuntivo, tá? No tecido conjuntivo, deve ser importante você revisar os tecidos de sustentação, como o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo, que pode ser contextualizado com a endotermia, os aumentos de caso de obesidade, ainda por cima, trabalhar
o conteúdo do tecido conjuntivo propriamente dito, quando a gente fala na constituição dele, quanto a tecido conjuntivo frouxo, denso, aonde eles estão presentes, quais órgãos eles constituem, enfim, a histologia, obrigatoriamente, ela deve ser revisada, porque frequentemente ela cai nas provas. Eu vou recapitular aqui com você. Os conteúdos que mais caíram nas últimas provas do tecido conjuntivo foi o tecido sanguíneo e ainda por cima o tecido epitelial, o tecido epitelial glandular e os de revestimento. Não que você não deixe, você vai deixar de revisar esses conteúdos, não estou falando disso, mas a probabilidade de eles aparecerem é um pouco menor, tá? Então, você deve revisar, por exemplo, dentro do tecido epitelial de revestimento. Vamos lá. Os tipos de célula, se ele é simples, estratificado, pseudo-estratificado, qual órgão que ele aparece. Então, esse é o tipo de contexto que tu pode estudar esse tipo de conteúdo. Mas, de novo, a probabilidade de ele aparecer é menor, tá? Revisa bem conteúdos citados como o tecido conjuntivo, os que eu acabei de citar, e ainda por cima, tecido nervoso e tecido muscular. Histologia cai com frequência na prova da URGS, certo? Não deixa de revisar esse conteúdo, não deixa de colocar ele na tua programação, tá? Ele é um conteúdo extenso e lembre-se de mais um detalhe que eu acabei de me lembrar. Os conteúdos de histologia, como a prova é mais curta, eles podem aparecer atrelados à fisiologia, tá? Que é o nosso próximo assunto. Vamos lá então? Fisiologia humana. Conteúdo esse que, sinto lhe informar, não cai com uma frequência tão grande na prova da URGS. O que ela tem mostrado dos vestibulares desde 2014 para cá é que pelo menos uma questão por ano, lembrando que nós temos 2 vestibulares por ano, cai nas provas. Esse ano, no verão de 2019, já apareceu o sistema nervoso. Há probabilidade de aparecer na prova do inverno? Sim. Porque em 2014 caiu tanto no verão quanto no inverno. A partir deste ano, em 2015, não caiu fisiologia humana, 2016 só caiu uma, 2017 também, 18 uma questão e 19 já caiu. Pode aparecer, como no ano de 2014, 2 questões, uma no inverno e outra no verão? Pode, mas como eu te disse, a probabilidade é bem baixa, como tem se apresentado nos últimos vestibulares. Se cair, o que pode cair ali? Vamos lá então. Questões relacionadas à fisiologia podem ser trabalhadas então. O ano passado, o que caiu? Sistema endócrino, tá? Falava do paratormônio. Esse ano a gente já teve uma questão sobre sistema nervoso, que foi um acidente na região frontal, enfim. Podemos trabalhar questões relacionadas ao sistema imunológico, pessoal. Olha só, ao sistema imunológico, o que tu vai estudar em relação ao sistema imunológico? As células relacionadas ao sistema imunológico. Por isso que a gente pode trabalhar o tecido sanguíneo em relação aos leucócitos, aonde essas células elas agem e como elas agem. Em relação ao sistema imunológico, é importante que tu consiga correlacionar, olha o que eu coloquei aqui embaixo, até vou trocar a cor aqui, de tão importante. É importante tu correlacionar ele com a sua aplicação dada aos parasitismos. Lembrando que tu pode trabalhar aqui viroses, bacterioses, quanto à relação de venenos em animais peçonhentos, quando se aplica o conteúdo de imunização ativa, vacinas, passiva, soro, que é cura. A vacina é prevenção. Então, o sistema imunológico ele pode cair quando aplicado a conteúdos relacionados, por exemplo, às vacinas. Esse conteúdo que caiu em 2014, no verão, foi sobre vacinas, certo? Só que nós estamos num ano em que as vacinas estão trazendo uma grande atualidade, está sendo muito polêmico a discussão do uso ou não de vacinas, tá? Então, o sistema imunológico pode cair dentro deste contexto. De novo, se aparecer. Mas existem alguns conteúdos que fazem muitos anos que não aparecem na prova. Quais são eles?
sistema digestório, sistema circulatório e sistema respiratório. Eu não citei o sistema excretor, mas para tu ter uma ideia, o sistema excretor caiu na prova do verão de 2011. Esses conteúdos que eu acabei de comentar agora, digestório, circulatório e respiratório, desde as provas anteriores a 2011, elas não caem. Então a probabilidade de algum desses conteúdos estar presente dentro da fisiologia é o mais alto deles, porque faz anos que não caem. O que tu deve estudar em cada um deles? Por exemplo, sistema digestório, onde acontece a digestão de cada um dos compostos, amido, proteínas, qual o pH de cada um dos órgãos, as enzimas que atuam em cada um dos órgãos, certo? Além dos hormônios que estimulam, como colicistoquinina, secretina, gastrina. Do sistema circulatório, bom, grande circulação, pequena circulação, a estrutura do coração, sístole e diástole. Do sistema respiratório, né? No sistema respiratório, o mecanismo de hematopoese, onde tu tem trocas gasosas, certo? O mecanismo de condução de transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico. Sistema respiratório também é importante quanto à ventilação e utilização de diafragma e musculatura intercostal. Então, esses conteúdos podem aparecer e são os mais prováveis dentro de fisiologia. Antes de encerrar essa nossa parte do pré-prova, eu só quero que tu lembre o seguinte: por mais que tu goste de fisiologia, ele é um conteúdo que vai ter menos probabilidade, porque o que as últimas provas nos mostraram, vou repetir, cai uma questão por ano e que desde 2014 isso vem acontecendo. Em 2019 já caiu o sistema nervoso. Mas eu não me surpreenderia se caísse mais uma vez. Por quê? Em 2014 caiu uma no inverno e uma no verão, certo? 2015 não caiu e ao longo dos anos foi caindo uma em cada ano. A cada 2 vestibulares, uma questão. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar sequência ao nosso pré-prova e já vou começar falando sobre genética. Dando sequência ao nosso pré-prova, como já comentado, eu vou trabalhar agora a genética. Olha só, nos últimos anos de prova, a genética vem aparecendo numa sequência bem grande. Cai em 2012, 13, 14 e 15. 2016, nem inverno nem verão apareceu. Daí volta a aparecer em 2017, tá? Cai em 2017, inverno e verão. Daí 2018 no verão não cai, cai no inverno 2018, não tivemos questões de genética no último vestibular, ou seja, verão 2019, o que aumenta a probabilidade de cair no nosso próximo vestibular 2019 inverno. As questões de genética, normalmente elas são questões difíceis na prova da UFRGS. O que me surpreende é que nós ficamos com uma lacuna entre vestibulares e a última que caiu era uma questão fácil. Era a questão que caiu. Essa questão que me cai no inverno 2018 era uma questão que simplesmente eu tinha que saber o conceito do cruzamento teste. Então o que eu posso esperar para as questões de genética desta prova do inverno? Mas lembre-se, eu acredito em questões com nível de dificuldade maior. Na primeira lei de Mendel pode aparecer questões que trabalham com heredogramas. Por quê? A última que cai, nós temos aqui em 2017 no verão, e eu tenho no inverno 2017 também. Nós tivemos uma questão de 2015 que foi extremamente difícil a questão da leitura de heredogramas, tá? Dá uma olhadinha na tua prova de 2015 para ver a questão que eu estou falando. Tem no teu material também. Depois disso, nos grupos sanguíneos, tá? Grupos sanguíneos eles podem cair. Por quê? Porque, por exemplo, os grupos sanguíneos eles não caem no vestibular da UFRGS desde o verão 2015. E aí o que eu posso trabalhar? Sistema ABO, fator RH.
os possíveis cruzamentos, quem aglutina com quem, certo? No fator RH eu posso trabalhar no RH positivo, negativo, com eritrocitose fetal, posso trabalhar tudo isso conjugado. Na segunda lei de Mendel, o que é... esqueci de comentar aqui. Já faz anos que a prova da UFSC não trabalha questões sobre cálculos de probabilidade, certo? A probabilidade de ter um filho com tal característica, a probabilidade de tal evento, certo? Cálculos de probabilidade, quando aparecem, lembre que a questão é difícil. Agora, dando sequência, segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela caiu a última vez no vestibular de inverno de 2013 com uma questão de herança quantitativa. Não é comum a prova da UFSC trabalhar epistasia, por exemplo. É mais comum ela trabalhar as questões dadas à herança quantitativa, quando aplicadas à segunda lei de Mendel. Tá? Então, lembra de revisar esse conteúdo. Cromossomos sexuais caiu no inverno de 2017 com uma questão que tu tinha que fazer uma leitura de helenograma. Só que olha que interessante, nos últimos vestibulares, no geral, não só no da UFSC, as provas sabem desse conceito aí de cromossomos sexuais e já está batido o sistema XY. Outros sistemas estão sendo explorados. Z0, ZW, X0. Então lembra de revisar esse tipo de conteúdo, mas não deixe de revisar os cromossomos X e Y, quando aplicados à herança ligada ao sexo. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne. Mas se tem um conteúdo aqui, pessoal, meu amigo, que eu acho que é alto a probabilidade dele aparecer, é o conteúdo de linkage. Por que eu acho alta essa probabilidade? Porque linkage, nas provas, ele não cai desde o inverno de 2014. E era uma questão fácil, linkage é fácil. Lembrar quem são os gametas recombinantes, quem são os genótipos recombinantes, quem que é parental. Calcular a frequência de recombinação somando os recombinantes, a distância entre os genes no mapa gênico. Olha só, mapa gênico na prova da UFSC, sabe qual foi a última vez que caiu? 2002. 2002. Era uma questão teórica, horrível de fácil. Então, linkage tem alta probabilidade de aparecer nessa prova. Eu acredito de que tudo que eu comentei aqui, linkage seja o que tem a maior probabilidade de aparecer, tá? Em seguida, outros conteúdos como a segunda lei de Mendel, por último a primeira, mas linkage tem alta probabilidade, tá? Por menos que tu goste de conteúdos como linkage, a prova da UFSC gosta de trabalhar neste conteúdo, certo? Revisa a genética é importante. Nos últimos anos de prova, foram poucas as questões que apareceram, elas apareceram com grandes lacunas de tempo, de não aparecer, não caiu no vestibular do verão, então no vestibular de inverno aumenta a probabilidade, certo? E lembre-se que questões difíceis de genética faz tempo que não aparecem. Caíram muitas questões fáceis, mas as difíceis não. Então, genética deve ser revisado, genética deve ser estudado. Reserva mais uma vez um bom tempo para este conteúdo, tá? E a gente vai dando sequência nele aqui. Evolução é o próximo conteúdo a ser discutido dentro do nosso pré-prova. E particularmente, eu acho que esse assunto tem uma probabilidade muito baixa de aparecer no vestibular. Por quê? Porque caíram duas questões na última prova. Mesmo sabendo que a prova da UFSC ela gosta das questões em relação à evolução. E só abrindo um parênteses, não te esquece que evolução normalmente é representada pelas questões difíceis da tua prova. Fecha o parênteses aqui. Mas, se cair evolução, o que eu tenho que esperar? Vamos lá. Algumas características dadas a aumento de variabilidade, como por exemplo recombinação e mutação. Mutação caiu na última prova, mas com análise de cariótipos.
Eu posso trabalhar na diminuição da variabilidade genética através da deriva gênica, na teoria do princípio do fundador, no efeito gargalo, em características como migração, fragmentação de hábitats, que diminui o endocruzamento na população, levando à especiação. Lembra que a especiação ela pode ser pré-zigótica, pós-zigótica. A gente pode trabalhar evidências de evolução, registros fósseis, órgãos análogos, homólogos, órgãos vestigiais, enfim, isso pode ser trabalhado numa prova em relação à evolução. Teorias evolucionistas são muito recentes, recém caiu na prova. Perceba que eu deixei de falar um assunto aqui, a chamada seleção natural. Se este conteúdo cair, eu tenho que lembrar que existem diferentes formas de seleção natural, que podem ser estabilizadoras, fenótipo médio, direcional, um único fenótipo extremo favorecido, disruptiva, mais de um fenótipo favorecido, ou artificial, quando o homem tem finalidade na seleção de uma determinada característica. Um conteúdo que eu acho bem importante você revisar é este, a teoria do equilíbrio gênico. Por quê? A última vez que ele aparece em prova é vestibular de verão de 2011. Na teoria do equilíbrio gênico, ou seja, Hardy-Weidenberg, eu tenho que lembrar que as forças evolucionistas não agem na população, ou seja, mutação, recombinação, seleção natural, deriva gênica, migração, isso não está atuando em uma população em estudo. Sendo assim, a frequência gênica e genotípica não se altera ao longo das gerações. Para isso, você tem que lembrar dos cálculos de frequência gênica, nos cálculos de frequência genotípica, certo? Então, evolução aparece com uma probabilidade menor para essa prova, mas eu não posso deixar de revisar, tá bom? Sendo assim, a gente vai dando sequência ao nosso pré-prova. Na sequência do nosso pré-prova, zoologia é um conteúdo inevitável no teu estudo, na tua revisão. Tu tem que estudar zoologia. A prova da UFRGS gosta de zoologia. Aparece na grande totalidade dos vestibulares, inverno e verão. Então, quais são as características das questões de zoologia para essa prova? O primeiro ponto que tu deve estudar dentro da zoologia foi o que eu coloquei na observação número 1, que é trabalhar as questões relacionadas à fisiologia comparada. Quanto ao quê? Aos diferentes planos de simetria, e eu sei que isso foi trabalhado em equinodermas na nossa última prova. A origem do blastóporo, o número de folhetos embrionários em cada um deles e a característica de cada um dos sistemas, certo? A característica, por exemplo, de sistema circulatório, respiratório, a diferença do sistema excretor, quais os tipos de excretas. Então, tudo isso deve ser trabalhado, tá? Dentro da sua revisão. A partir deste ponto, você já vai ter um estudo macro dos diferentes organismos que compõem o reino Animalia e suas características fisiológicas comparadas uma na outra. De forma específica, na zoologia de invertebrados, principalmente dos inferiores, eu posso caracterizar poríferos e equinidários, que faz muito tempo que isso não aparece em prova. Eu posso trabalhar a contextualização da estrutura corpórea, as células que caracterizam, por exemplo, o coanócito em poríferos, os quinidoblastos em quinidários, os ciclos de reprodução. Nos ciclos de reprodução, olhem em quinidários, a chamada alternância de gerações, ou simplesmente metagênese, a característica entre esses organismos. E também revisar as classes que formam eles, por exemplo, em quinidários, os hidrozoários, sifozoários, os antozoários, tá? As características de cada um deles, tá? Mas eu posso contextualizar esses indivíduos, por exemplo, como formadores de corais. Porque isso pode aparecer, olha aqui embaixo, ó, uma questão de impacto ambiental
sobre a acidificação das águas e perda de biodiversidade, tá? No segundo ponto, nós temos os invertebrados. O que eu acredito que pode cair sobre invertebrados? E que essa prova ela gosta, tá? A característica dada aos artrópodes. Por quê? Porque moluscos é muito recente em prova, aquela questão que você caiu sobre a rádula no vestibular de inverno no ano passado. Esse ano nós tivemos uma questão sobre anelídeos, nós tivemos uma questão sobre equinodermas. Olha só, o que falta cair então sobre invertebrados? Falta cair artrópodes. O que eu tenho que estudar de artrópodes então? Vamos lá, eu tenho que lembrar de estudar. Por exemplo, aquele gráfico que trabalha as equidízes, as trocas de exoesqueleto, características gerais, patas articuladas, exoesqueleto de quitina, a fisiologia dele, tá? A característica de sistema circulatório que é aberta, respiratório que tem de 3 tipos, traqueal, filotraqueal, branquial, enfim, essas características. E aplicar essas características dentro das diferentes tipos de classes. Por exemplo, a característica da classe insecta, aracnida, crustácea, diplópode e quilópode. É importantíssimo lembrar da característica de cada uma dessas classes. A UX já trabalhou isso em outros vestibulares. E ainda, os tipos de desenvolvimento quando há metábolos, hemimetábolos e holometábolos. Isso também caiu no vestibular aplicado no vestibular de 2015 e 2016, não me lembro certo, enfim. Mas isso pode cair, tá? Então, dentro de invertebrados superiores, o que tem a maior probabilidade por ter já caído moluscos e nos dois últimos, e no último vestibular caíram os dois filos, que é a anelida e equinoderma, o que sobra é artrópode, que dentro dos invertebrados é o mais amplo deles. Então tem muita coisa para ser explorada. Acidentes com animais peçonhentos, qual é que é a característica de um aracnídeo, qual é que é a característica de um crustáceo, do inseto, enfim. Isso aí não tem como ir para uma prova, para esta prova principalmente, sem essa revisão, tá? Artrópodes tem alta probabilidade. Mas também tem a probabilidade de vertebrados. A probabilidade de vertebrados recai porque tivemos 2 de invertebrados na última prova. Então, se cair em zoologia e não cair em invertebrados, e cair vertebrados, o que pode aparecer? Vamos lá. Anfíbios, répteis e aves. Nos últimos 9 vestibulares, caiu apenas uma de mamíferos, que foi no verão, no inverno de 2015. Era uma questão que separava prototérios, metatérios, eutérios, e na outra coluna tu tinha que numerar com a característica de cada um dos grupos. E 2 questões sobre peixes. Olha só, mal distribuído, né? Porque tivemos uma no verão 2016 e uma no inverno 2016. Então, significa que características adaptadas ao voo de aves, as características de adaptação a répteis, as características de anfíbios, bem como as suas classes. Então, o que pode estar contemplado aqui e que tem maior probabilidade são eles: anfíbios, répteis e aves. Porque mamíferos caiu no vestibular 2015 inverno e peixes caiu nas 2 últimas questões sobre vertebrados. Mas realmente acredito que há uma probabilidade maior de cair vertebrados do que invertebrados. Dentro desse contexto, é importante eu comentar contigo e voltar a frisar a fisiologia comparada dentro dos vertebrados. Eu vou dar só um exemplo. Se cair uma questão sobre sistema circulatório que abrange todos os vertebrados, eu tenho que lembrar que peixes é simples, que ainda por cima o coração só tem 2 cavidades, que a circulação dupla só começa a partir de anfíbios, mas o coração tem 3 cavidades, enfim, eu posso partir desse pressuposto, tá? Então, a probabilidade em zoologia é maior para vertebrados. O que é importante revisar também para vertebrados? Porque o conteúdo de zoologia é extenso, tá?
eu deixei assinalado aqui, eu vou trazer em vermelho isso. Olha aqui, os parasitismos relacionados às verminoses, porque eu não falei agora em plateumintos e nemateumintos. Então, dos parasitismos que podem ser estudados aqui, a gente pode trabalhar teníase, esquistossomose, ascaridíase, ancilostomose, a filariose, enfim. Esses tipos de parasitismos podem aparecer numa questão parazoologia, tá? Então lembrar, quem é o agente etiológico, se o ciclo é monoxênico ou heteroxênico, quais são as formas de transmissão, certo? Quais são as formas de prevenção, tá bom? Então zoologia sempre aparece na prova da UFRGS, tá bom? Então revise esse conteúdo também. E vamos lá na sequência do nosso pré-prova. Botânica é mais um conteúdo que a prova da UFRGS gosta de trabalhar. Então, o que a gente vai revisar para essa prova? No último vestibular nós tivemos uma questão falando sobre histologia vegetal. Horrível de fácil a questão. E que normalmente caracteriza as questões de botânica que são fáceis. Tivemos uma questão do vestibular do inverno do ano passado falando sobre tipos de frutos. Então o que eu posso esperar? Botânica. As características gerais, por exemplo, de briófitas e pteridófitas, que já foi discutido que são dependentes de água para a reprodução, que gimnospermas produzem sementes sem frutos, em angiospermas apresentam flores e frutos, tá? A diferença entre criptógama e fanerogma. Dentro dos órgãos vegetais, trabalhar as características de diferentes tipos de caules, raízes, a adaptação das folhas, a diferentes situações, por exemplo, as folhas que reduzem a sua superfície no xeromorfismo se transformando em espinhos. Mas lembrar da diferença entre mono e dicotiledôneas. Sabe a última vez que essa questão ela apareceu? De mono e dicotiledôneas em verticilos florais, trabalhando o diagrama floral no vestibular de 2006. Então, esse conteúdo ele pode aparecer sobre o contexto da análise de diagramas florais, tá? Pode cair uma flor, mostrando partes respectivas e citando, né, a característica de cada uma delas, tá? E dentro de fisiologia vegetal, o que eu acho importante tu revisar aqui, tá? Dentro de fisiologia vegetal, as características de tecidos meristemáticos, por exemplo, o meristema primário, que tem um crescimento em altura, o secundário em espessura, a diferença entre célula viva e célula morta entre os tecidos, né? Entre os tecidos citados, mas na histologia, na fisiologia vegetal, certo? Quando eu cito esses tipos de tecidos, eu tenho que lembrar, por exemplo, da sua utilização na fisiologia. Então, o mecanismo de condução de seiva em relação à floema e xilema, condução de seiva elaborada com seiva bruta, o que acontece, quais são os mecanismos que levam a isso, a transpiração foliar, a diferença de pressão osmótica, certo? As duas formas de absorção de água pela raiz, apoplasto e simpoplasto, tá? E olha só, eu vou trazer um dado aqui para ti. Fito-hormônios, eu estou dando uma colada aqui, tá? Caiu no vestibular de verão de 2011, caiu no vestibular de verão de 2013, as duas questões falando sobre gás etileno, então gás etileno não cai dentro do verão de 2013, e a última questão que cai é uma questão que é de 2014, certo? Então, hormônios vegetais têm uma probabilidade bem alta de aparecer nessa prova. Auxinas, gibberelinas, citocininas, gás etileno e ácido abscísico. Lembrar da função de cada um deles, tá? A probabilidade disso aparecer é alta. Tropismos é bem baixa essa questão de aparecer, porque a última que caiu foi na prova de 2017 e uma questão que falava sobre o geotropismo, tá bom? Então, lembrar de revisar a chamada botânica dentro do contexto que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Certo? Vamos lá que a gente está indo bem para o finalzinho do nosso pré-prova. Temos 2 tópicos ainda.
A próxima parte que vai ser trabalhada, tu não pode deixar de revisar, porque nós temos assuntos trabalhados dentro da atualidade quando nos referimos aos diferentes tipos de parasitismo, certo? Quando a gente fala, por exemplo, em viroses, eu não acredito que elas caiam nessa prova, porque a última prova, vestibular de verão 2019, trabalhou sobre o sarampo, mas não caíram questões falando ainda sobre febre amarela, sobre zika vírus, febre chikungunya, questões que trabalham agora, que são trabalhadas bastante no inverno, como as questões da gripe, os casos do HIV, enfim. Essas questões elas podem aparecer dentro das atualidades. Bacterioses já faz tempo que não cai. A última que caiu foi sobre botulinismo no verão de 2018. Tivemos uma questão também trabalhada sobre leptospirose no verão 2015, mas podemos trabalhar doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e sífilis, doenças trabalhadas do inverno também, como a pneumonia e os surtos recorrentes de cólera. Mas o que eu realmente acredito, vou até trocar a cor, que pode aparecer em relação a parasitismos, que não cai dentro das análises feitas em provas desde 2011, são, por exemplo, doenças causadas por protozoários. Essas doenças causadas por protozoários são elas: malária, pelo plasmodium, leishmaniose, mal de Chagas, amebíase, vou tirar aqui, toxoplasmose e leishmaniose. Toxoplasmose e leishmaniose têm aparecido muito nas últimas provas, em geral nos últimos vestibulares, porque tem aparecido casos recorrentes desses tipos de doenças, tá? Então lembrar do seu ciclo de reprodução, se tem vetores, se não tem, se tem ciclo monoxênico ou heteroxênico, tá? Então eu coloquei aqui embaixo, o que deve ser identificado dentro das atualidades, das doenças citadas aqui. O que a gente vai revisar? As formas de transmissão, se existe vetor para esse tipo de doença trabalhado na questão, identificar o agente etiológico, saber se é uma virose, uma bacteriose, porque várias doenças podem ser citadas em uma única questão, que a gente tem que identificar se é vírus, bactéria, protozoário, plateuminto, nemateuminto. O ciclo de vida, porque com o ciclo de vida eu consigo identificar se ele tem mais ou não vetores, tá? E se tem tratamento e prevenção. Por exemplo, o vírus tem vacina ou não tem, bactéria eu trato com antibiótico, enfim. Trabalhar a resistência aos antibióticos. Antibióticos já foram trabalhados na prova da UX, tá? Plateumintos e nemateumintos, eu acabei de citar eles, olha lá no vídeo anterior, quando eu falei dos parasitismos lá em cima, certo? Então, recentemente, já citei eles no nosso pré-prova e já te falei que é importante tu estudar isso aqui. Para finalizar essa parte do nosso pré-prova, eu acho que é interessante, já faz tempo que isso não cai em prova, as questões que falam sobre regras de taxonomia, as categorias taxonômicas e as análises de cladograma, tá? Olha desde quando não cai a análise de cladograma? Inverno de 2011. Então, já faz tempo que a UFS não trabalha um cladograma em prova. Revisa essa parte do conteúdo. Classificação dos seres vivos tem alto índice ou alta probabilidade de aparecer nessa prova, tá bom? Então revisa tudo que eu acabei de te comentar e dá um foco nessa parte em azul que eu coloquei aqui, classificação dos seres vivos. Vamos lá para a nossa última parte do pré-prova. O último conteúdo que a gente vai trabalhar nesse nosso pré-prova é a chamada ecologia, que está presente em quase que todas as provas da UFS. Raramente uma prova falha o conteúdo de ecologia. Sendo assim, um dos conteúdos que tem maior probabilidade de aparecer dentro da ecologia são eles, as relações ecológicas, dadas por relações intraespecíficas e interespecíficas. Esse conteúdo ele é tão importante que, olha aqui, ele não cai desde o vestibular de inverno de 2016. Lembrar das relações, que são relações harmônicas, desarmônicas,
a harmônica não causa prejuízo para ninguém e desarmônica sempre sai alguém prejudicado. Lembrar onde é que são trabalhados esses tipos de relações: colônia, sociedade, gregarismo, intraespecífica, harmônica. Daí tu vai lembrar lá: competição, canibalismo, desarmônica e intraespecífica. Mutualismo, proto-cooperação, comensalismo e inquilinismo, interespecífica, harmônica. E assim tu vai indo: predatismo, competição, parasitismo, escravagismo, antibiose. Tudo isso é interespecífico desarmônico. Lembrar, e isso pode cair e tem alta probabilidade. Ciclos biogeoquímicos. Olha, meu Deus do céu, a última vez que cai ciclos biogeoquímicos na prova da UX é inverno 2012. Então tem uma probabilidade muito grande de cair, por exemplo, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Então eu posso trazer questões atuais, como por exemplo, sei lá, na agricultura. Por que você faz adubação verde? Para contribuir com a fixação do nitrogênio. Então, não estudar os ciclos biogeoquímicos como um todo, certo? Estudar ele então como um todo e bem como as suas aplicações. Vou estudar o ciclo do oxigênio. Eu tenho que saber que o ciclo do oxigênio ele é importante para a manutenção. Na nossa última parte do pré-prova, a gente vai falar do conteúdo que é ecologia. Esse conteúdo está frequentemente presente nas provas da UX. Para não dizer, sempre está presente nas provas da UX. Raras são as provas onde ele pula esse tipo de conteúdo. Então, o que é importante tu revisar e estudar para essa prova? Por onde tu vai começar? Olha lá, os dois primeiros aqui, ó. Relações ecológicas dadas as relações intraespecíficas. Lembrar que as relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre organismos de mesma espécie. Elas podem ser benéficas, quando os dois organismos são beneficiados, ou pelo menos um, ou desarmônicas, quando um organismo ganha e outro perde. Depois nós temos as interespecíficas, quando acontece entre indivíduos de espécies diferentes, que também podem ser harmônicas e desarmônicas. Quem são essas relações? Intraespecífica, harmônica. Colônia, sociedade e gregarismo. Intraespecífica, desarmônica. Canibalismo, competição. Interespecífica, harmônica. Proto-cooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Interespecífica, desarmônica. Predatismo, competição, parasitismo, amensalismo, antibiose. Tá? Ainda por cima, a gente vai lembrar aqui nessas relações, certo? Que elas não aparecem em provas desde o inverno 2016. Então a probabilidade de aparecer nessa prova é bem alta, tá? Outro conteúdo que eu acho importante tu revisar são os ciclos biogeoquímicos. E por que isso? Porque a última vez que caiu foi no inverno 2012. Ciclos biogeoquímicos, eles podem ser trabalhados dentro de uma contextualização atual. Vou te dar um exemplo aqui. Ciclo do nitrogênio. Tu tem que saber as etapas do ciclo do nitrogênio? Sim. Saber a importância do ciclo do nitrogênio? Também. Mas é importante tu revisar aqui dentro do ciclo do nitrogênio que ele vai ser aquele que pode ser utilizado, por exemplo, na agricultura para casos de adubação verde, para que haja fixação do nitrogênio a partir de plantas leguminosas. O ciclo da água é importante porque ela faz a manutenção da temperatura do nosso planeta. A água é importante para os seres vivos dentro do grande ciclo. Tem alteração ou não do ciclo da molécula de água. Enfim, lembrar que o ciclo do carbono ele pode estar sendo alterado pelo efeito estufa ao aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera, que tem efeitos também colaterais como diminuir o poder de fotossíntese das plantas, fechando estômatos, enfim. Tudo isso pode ser trabalhado dentro dos ciclos biogeoquímicos. Então, por isso, pode ser trabalhado sim. Outro conteúdo que eu acho importante ser revisado é o chamado impacto ambiental. Mesmo a gente sabendo que o impacto ambiental foi trabalhado na última prova, tá? Com magnificação trófica. Mas a gente pode trabalhar aqui dentro. Por exemplo,
questões sobre efeito estufa, que também tiveram presentes na última prova, desmatamento, a questão do lixo. Então, tudo isso trabalhado dentro do impacto ambiental, a gente vai dar uma outra ótica, porque impacto ambiental recém caiu, mas eu posso dar uma outra ótica para o impacto ambiental. Olha aqui no fundo, ó, questões que trabalham sustentabilidade. Então, quais são as soluções para questões que estão trabalhando impacto ambiental? Por exemplo, qual é que é a diferença entre energia renovável e não renovável? O que é uma pegada ecológica? Reduzindo a pegada ecológica, nós estamos aumentando a sustentabilidade. E a sustentabilidade são uma série de ações que a gente tem para minimizar o impacto gerado pela nossa geração para as gerações futuras. Então, tudo isso vai ser trabalhado dentro das questões de sustentabilidade. Mas eu acho importante você revisar aqui dentro da ecologia também questões que trabalham, por exemplo, o gráfico da curva de crescimento populacional. Além do mais, a gente vai estar trabalhando aqui outras questões, como por exemplo biomas, né? Biomas como biomas brasileiros, certo? E ecossistemas aquáticos. As últimas questões trabalhadas em ecossistemas aquáticos foram na prova de 2014, certo? Então, ecologia é importante de ser trabalhada na tua prova para que ela seja estudada e revisada constantemente, certo? Revise ecologia porque é uma probabilidade quase que certa de estar nessa tua prova, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso pré-prova UX. Eu sei que é um momento de grande ansiedade, mas é que é um momento que necessita de grande concentração no teu objetivo. E o objetivo é a aprovação. Então, nesse momento, eu quero te desejar uma excelente prova, uma prova de muito sucesso, e quero te lembrar que a gente está junto nesse momento, certo? Então, uma excelente prova, grande sucesso para ti, estamos juntos e uma boa sorte, uma boa prova. Nos encontramos no dia da prova e durante esses dias que antecedem a prova, caso tu precise de uma ajuda ainda, certo? Uma boa prova, uma boa revisão e vamos lá tirar nossa foto do aprovado, certo? Até mais, boa prova para ti!